Pedro anda sobre as águas e em certo momento começa a afundar. Mas sentindo um forte vento, teve medo e começando a ir a fundo, começou a clamar a Jesus dizendo: "Salva-me!" Quando Jesus mandou Pedro andar sobre as águas e ele afundou, Jesus disse que ele era um homem de pouca fé. Se eu tiver fé suficiente, eu consigo caminhar sobre as águas? Por que Pedro afundou? O que foi que saiu errado? Se ele estava convicto o suficiente para descer do barco em pleno mar, sem pensar duas vezes. De repente, Pedro desviou o seu olhar da direção onde estava Jesus, a única certeza que ele tinha de estar seguro. Sabe, amados, é exatamente isso que tem acontecido com muitas pessoas nos dias de hoje. Nos momentos de perigos da vida, eles tiram os olhos de Jesus. E quem tira os olhos de Jesus afunda. Andar sobre as águas é algo humanamente falando impossível, mas ele usou a fé, confiou em Jesus. Quando ele afundou, parou de pensar e agir através da fé. É como se ele tivesse pensado: "Ei, eu estou andando por cima das águas, isso é impossível." A dúvida entrou, deixou a fé de lado e pensou na naturalidade e nas limitações. Lhe faltou a fé? A certeza de que poderia fazer isso. Quando a dúvida entra, neutraliza qualquer tipo de fé e impede aquilo que era para ter acontecido. O vento e tudo que estava acontecendo para fazer com que se distraísse são as adversidades de hoje que nós enfrentamos. Jesus disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Agora, analisando à luz da Bíblia, por que o discípulo Pedro afunda? Quando lemos esse texto, parece que ele passa uma cena de um filme do que aconteceu naquele momento. Jesus mandou que os seus discípulos fossem adiante dele para o fundo, para o outro lado do mar da Galileia. Então, o mestre despediu a multidão e foi ao monte a orar. Mateus capítulo 14, versículo 22. Em princípio, esta não seria uma situação complicada para os 12, porque alguns deles eram pescadores experientes e sabiam navegar muito bem. Além disso, eram pescadores experientes. A visibilidade era boa, pois o dia ainda estava claro. Certamente poderiam atravessar o mar sem Jesus estivesse com ele. O início da viagem parece ter sido tranquilo, contudo, o tempo passou e a tarde chegou. De repente começou uma ventania e o mar ficou bravo. A noite caiu e eles não conseguiam chegar ao outro lado. Já estava no meio do mar, mas o vento contrário não os deixava avançar. Viram-se de repente em apuros, em perigo, correndo risco de naufrágio. E de repente, naquele estado de insegurança, o que eles veem? Simplesmente um homem andando sobre o mar. Já estavam inseguros, com medo e de repente visualizam uma cena daquela. Qual a primeira reação? Os gritos de que era um fantasma. Naquela região toda, Jesus logo lhes fala que era ele e que não era para eles ficarem com medo. Pedro, quando vê que era Jesus, lhe fala que se realmente era o Senhor, também o fizesse andar por cima das águas para o encontrá-lo. Podemos comparar esta cena com as nossas vidas ou algum momento vivido. Temos tantos alvos, propósitos, objetivos, queremos chegar a um lugar, alcançar a concretização de nossos sonhos e projetos. No primeiro momento pensamos que conseguiremos sozinhos, por conta própria. Afinal, somos fortes, capazes e experientes. Sabemos onde vamos, conhecemos a rota, os remos, as velas e a maré. Entretanto, o tempo passa e a tempestade vem. A noite chega e os ventos se tornam contrários. Impedimentos se multiplicam e muitas forças querem nos impedir na contramão dos nossos planos. Quando procuramos a ajuda dos nossos amigos, vemos
que todos estão no mesmo barco e na mesma dificuldade. No meio do mar revolto, os discípulos perderam o controle da embarcação, que era arremessada pelas ondas de um lado para o outro. Porém, o texto nos diz que na quarta vigília da noite, depois das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles. O Mestre não os abandonou e não te abandonará, amigo ouvinte. Vemos naquele versículo a manifestação da misericórdia divina. Todavia, eles podem ter questionado por que Jesus demorou tanto. Nossa ideia de tempo é diferente da ideia de Deus. Afinal, Ele vive na eternidade. Nós vivemos na ansiedade, queremos tudo imediatamente. Esperar é um sacrifício, principalmente para o homem moderno. Muitas vezes Deus não nos socorre imediatamente porque Ele tem um propósito nisso. É o tempo necessário para valorizarmos mais a sua presença, chamado pelo seu nome em oração. Enquanto isso, esgota-se as forças, recursos e nossa autoconfiança. Somos desafiados a crer somente nele. Jesus vem ao encontro daqueles que estão no meio da tempestade, perdidos, amedrontados ou até desesperados. Muitos momentos da vida se parecem com aquela situação dos discípulos. A tormenta de cada um pode ser o conflito conjugal, separação, solidão, enfermidade, desemprego, aperto financeiro, falência, etc. Nesse momento difícil é preciso erguer os olhos e ver Jesus. Ele é a nossa única esperança. Cristo vinha andando sobre o mar, pisando sobre aquilo que os discípulos temiam. Ele é soberano, domina sobre todas as coisas e supera todas as nossas expectativas. Os discípulos ouviram, mas não reconheceram. Jesus então lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Eles estavam amedrontados e desanimados, mas o Senhor Jesus lhe trouxe sua palavra para encorajar e erguer e animar. Ainda hoje, este é o efeito da palavra de Deus sobre nós.